gente, tudo bem com vocês? E sempre bela, Maternidade Real com Laís Santana. E quando a gente fala em maternidade real, eu acho que é muito legal nós trazemos aqui para vocês também muitas curiosidades que a gente vem aqui trazendo, vem falando com vocês. E uma das minhas grandes preocupações, até então, cada uma dessas entrevistas que a gente está realizando aqui, nessa nova temporada, são curiosidades minhas, que eu tive e, como eu já falei para vocês, e no meu meio de amigas, de família, que também tiveram essas dúvidas, essas curiosidades. E aí eu falei, vamos então chamar esses profissionais. E uma das minhas curiosidades foi a questão da dentição do meu filho, né? A questão dos dentes, quando ele nasceu, eu falei, meu Deus, quando vai nascer esse dente, quando não vai? E para isso eu trouxe então Maíra Salaro, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, adoro. Sim. E estar participando mais uma vez. A Má, gente, já é também dentista do meu filho, né? Então já tenho aqui uma intimidade com ela para estar falando para vocês que foi muito, muito importante para mim. Porque, Má, o Luiz Otávio deu 11 meses que a gente ouve falar muito assim. Criança, com 9 meses começou a apontar, tá babando muito porque o dente tá nascendo. Nossa, a questão de nascer os dentes vai dar diarreia, vai dar febre. E aí, 9 meses nada, 10 meses nada, fala, meu Deus, cadê o dente do meu filho? Será que ele tem dente? Né? Não sei se isso pode ter essa questão de ausência de dente. Eu trouxe ele aqui e aí, então ele foi examinado e falou, não, lá tá tudo certo, que realmente acontece. E com 1 ano, o Luiz Otávio, quando ele fez 1 ano, foi quando apontou o primeiro dentinho. Fala pra gente, Má, pra gente começar. Existe um padrão para nascer esse dente? Existe sintomas realmente que vai me mostrar que esse dente está vindo? É assim, a gente tem uma cronologia que a gente estuda, né, sobre a formação do dente. Então, a partir dos 6 meses é onde pode surgir o primeiro dentinho. Mas isso pode acontecer, variar de criança para criança. Menina pode vir antes, menino pode vir depois, ou tá invertido, porque agora eles estão evoluindo muito rápido. E nesse prazo de vir o primeiro dentinho, em até 6 meses, é um prazo ainda tolerável. Foi o que aconteceu com o Luiz. Tá. Então a gente já veio, já examinou, já tinha um contorninho na gengiva, né? Você fala com 6 meses de vida. De vida. Tá. Então e depois desses 6 meses, a gente pode aguardar ainda 6 meses, que ainda é um prazo tolerável. Então. Isso até 1 ano é tolerável, né? Claro que isso vai de caso para caso, né? Qualquer dúvida como você teve, sempre procurar um profissional, né, para auxiliar, né, para te aconselhar, né, e examinar, que é mais importante. Então, os sintomas dos primeiros dentinhos é muito engraçado, porque você falou da baba, né? Tem mãe que fala assim, meu filho tá babando muito, mas ele tá 3 meses, assim. Não quer dizer que começou a babar, no outro dia já vai acordar e já vai ter um dente ali na boca. Maravilhoso, tá? Não. É a babação que começa, é uma saliva, uma baba muito serosa, por isso que molha tudo. A criança quer que toda hora colocar alguma coisa na boca, realmente existe isso. E isso existe, porque tem um incômodo ali, né, e a criança precisa aliviar. Os sintomas, o que acontece? Como eu falei, né, o primeiro dentinho é a partir dos 6 meses, né? É a época que a criança começa a engatinhar, tem aquela fase oral, que a criança está colocando tudo na boca. Então, às vezes, junto com o nascimento do dente, pode vir uma virose, pode vir alguma coisa associada. Então, a gente não pode afirmar que uma diarreia prolongada por conta de dente, ou uma febre prolongada por conta de dente, porque não. Febre é baixa, é uma febrícula, né? E assim, 37,5, assim. E isso não passa de 38,5, 39. E não é prolongada, né? Ela não vai ficar 3 dias as crianças com febre. Pode ser uma outra coisa que esteja acontecendo, uma infecção de ouvido, uma infecção de garganta. A irritação acontece muito, o bebê fica irritado mesmo. Então, é nessa hora que a gente pode
usar umas artimanhas para trazer esse alívio, né? Tá. Porque as pomadas anestésicas, né, que muitas mães perguntam sobre, vou passar essa pomadinha. Isso é legal? Não é legal. Então, não é para usar a pomada. A pomada, ela tem um efeito anestésico, só que é muito curto o efeito, não vai trazer um resultado. E a criança vai engolindo aquela solução anestésica. Isso é muito perigoso, causar algum problema para a criança, né, da criança ter alguma reação. Então, não é interessante, tá? Fazer o máximo que puder para não precisar, né? Eu não indico isso para as mães. Então, não se usa nada. O ideal é você fazer o quê? O gelado ajuda muito e a coceira que a criança tem. Então, mordedor com silicone, tem uns mordedores que você pode pôr na geladeira, né? Que é bem legal também. Você pode ouvir também, que eu achei muito interessante, toalhinha, você pôr no congelador, a toalhinha que a criança vai morder, fazer sacolé do leite materno ou da fórmula que a criança tomar para ajudar a aliviar. E lembrar que tudo vai passar. Dar atenção, carinho para a criança que ele vai precisar e sempre buscar a ajuda de um profissional para te auxiliar no processo. Porque às vezes a gente vai vendo receita e não vai dando certo. A gente tem que ter um pouco de paciência, buscar o profissional para auxiliar, para passar por esse processo, porque vai passar. Tem dentição que é mais simples, que não tem nada. Meu filho não teve nada. Tem criança que sofre mais, isso varia. E tem assim, e se demora, há uma questão assim, então tá, nasceu com 1 ano, então vai vir mais de um dente? Pode acontecer. Ser que venha mais de um. Pode acontecer. Você, por exemplo, do Lisotase, se não me engano, veio 2 ou 3, já veio mais de um dente ali nascendo. Então pode acontecer, né? Então, às vezes... Tem criança que sofre muito com o primeiro dentinho, depois não tem mais nenhum sintoma. Mas já tem criança que quando vai nascer o molarzinho, sofre mais, ou o canino, né? Tá. E acaba acontecendo de sentir mais. Então, sempre procurar deixar a criança com os mordedores, gelado, ajudar, né, para aliviar esse sintoma. E também tem umas fórmulas naturais, que é a camomilina, né, que você pode também usar, que é muito interessante, que você dilui, que ajuda mesmo a tranquilizar o bebê. Então ajuda? Ajuda sim. Seria algo então para tomar? Isso, porque que a gente estava falando da pomada, né? A pomada é um efeito muito curto, não vai ajudar muito, vai ter que ficar usando muito pomada, perigoso a criança causar mais prejuízo do que benefício. Intoxicar com a questão da pomada, Isso, então ter paciência, usar, né, o gelado, os mordedores e lembrar que isso vai passar. Imagina uma criança que não entende nada disso. Nós adultos, quando nasce o siso, a gente fica louco, é uma dor insuportável. Imagina você adulta sendo todos os seus dentes. Sim, é uma fase muito difícil para a criança, né? Sim, e a criança tá lá, pequenininha, tudo, e a mãe também não sabe o que tá acontecendo, o que é e o que não é, né? Essa febre é dente, essa diarreia é dente, Então, você falaria, Má, que é interessante levar num dentista. É dentista pediátrico que fala? Odontopediatra. A gente aconselha sempre, né, a buscar o odontopediatra no primeiro ano de vida. Tá. Porque é importante para a gente já passar as orientações, que isso é muito importante, sobre hábitos alimentares, porque não é só assim, eu vou levar dentista, é só dente. Não é. Então, a gente vai orientar sobre os alimentos, orientar sobre a dentição, sobre hábitos, chupar chupeta, mamadeira, e tirar todas as dúvidas da mãe e já orientar sobre os cuidados em casa, que isso é muito importante, porque não adianta a criança vir aqui e a mãe não seguir as orientações em casa. Por isso que eu sempre, quando vou colocar alguma coisa na minha página, eu falo assim, e a mãe recebeu as orientações para os cuidados em casa. Porque pai também. E pai também. E pai também. E é importante isso, né? Porque não é só assim, o que eu gosto, né? O que eu gosto muito é da prevenção, né? O que é muito bom. E a prevenção não é só aqui no consultório a criança visitar, sei lá, a cada 4, 6 meses. A prevenção tem que continuar em casa. Quando você fala disso, tá falando, tipo, nasceu o primeiro dente, já tem que começar a escovar esse dente? Já o tem primeiro? O ideal é
fazer a higiene da boca do bebê mesmo sem ter dentes. Ah, como é que é feita essa higienização sem dente? Pode ser feita com uma fraldinha que aí a mãe deixa exclusiva para aquele momento, né? Ou uma gaze, vai enrolar no dedo, molhar em água filtrada e fazer higiene na gengivinha, na linguinha. Tá. Por quê? Ah, mas não tem dente, vou limpar. Por quê? Porque a criança já vai vendo que você já está fazendo a higiene, ela já vai se habituando com esse processo de higiene e também já ajuda a limpar o resto de leite que fica na boquinha da criança. E qual o melhor momento? Na hora do banho, pode ser feito criança, às vezes a criança... Uma vez por dia já seria o suficiente? Vai de mãe para mãe, né? Pode ser feito 2 vezes. Às vezes a mãe aproveita a criança tá chorando, já pega, já faz, né? E isso é muito importante, porque a criança já vai tendo isso como hábito. Então, quando for começar a escovação, a criança já tá mais adaptada, então fica mais fácil. Sim. E a questão de quando nasce o dentinho, que é ouvido muito falar, pasta sem flúor. Sem flúor. Realmente tem que ser sem flúor? Não. O creme dental agora, a partir do primeiro dentinho, já deve ser usado o creme dental com flúor. Porque o flúor já foi comprovado que usado em concentração correta, Sim. ele não vai trazer nenhum mal, só benefício, porque ele age na prevenção contra as cáries. Então, sempre, né, por isso que é bom buscar a ajuda de um profissional para já adequar. E é muito pouquinho, né, Má? Muito pouquinho, porque a criança, o bebezinho não vai conseguir cuspir, então ele vai engolir, então tem que ser um grão de arroz cru, só sujar. A questão da escova, tem alguma própria para isso? Tem. A escova, a gente tem que sempre ficar atento à idade que está na embalagem. Então, sempre para bebê de 0 a 2, e para as outras crianças, aí tem de 3 a 7, e sempre ficar atento na embalagem e comprar a escova adequada para a idade da criança. Sempre a mais macia. Macia, né? E sempre deixar a criança escolher um personagem que gosta, porque isso estimula a escovação, tá? Sim. Só lembrando de uma coisa sobre escova, né? Sobre a dedeira de silicone, que a dedeira de silicone ela não serve, nenhuma escova com cerdas de silicone serve para limpar dentes. Ela é boa para massagear. Então, ela ajuda muito nos sintomas dos primeiros dentinhos. Quando a mãe passa ali, a criança sente um alívio, mas ela não serve para escovar, porque não remove a placa bacteriana. Entendi. Então, tem que ser a escova mesmo. Escova. Uhum. Tá. E quando nasce o primeiro dentinho, não é só quando não tem a dentição, aí uma vez só limpa com a gás. Mas quando já tem esse dentinho mais de uma vez por dia? Isso. Aí é sempre importante escovar no mínimo 3 vezes ao dia, né? Após as mamadas, né? Lembrando que o leite materno ele não tem o potencial de causar cárie, mas a fórmula já tem o potencial de causar cárie. Então, precisa realizar a escovação. Ai, mas meu filho dorme mamando. Calma, né? Tenta tirar o mamar, limpar a boquinha com água, fazer a escovação antes e depois dar um pouquinho de água ou limpar com a fraldinha para tirar esse excesso de leite. É muito importante. E assim, é que cada criança tem uma rotina diferente. E vai no seu tempo, e né, vai mãe? no seu tempo. Porque a gente tem, por isso que eu gosto de escutar muito as mães, eu gosto de saber a rotina, pra gente ajustar a escovação ideal, para eu orientar de uma forma melhor cada um. Porque agora eu tô falando assim, você faz isso. Mas meu filho é diferente, meu filho eu consigo escovar. Sim, por exemplo, teve uma conhecida minha que ela levou, eu acho muito legal a gente trazer isso, porque o profissional, às vezes, que ainda não está na maternidade, mas vem o paciente que está na maternidade e o profissional não está, às vezes para ele é muito fácil falar para a mãe fazer em casa. A mãe olha e fala, óbvio, vou fazer. Óbvio que não dá para fazer. Por exemplo, tem uma conhecida minha que ela foi numa profissional e a profissional falou o seguinte, tua filha mama à noite, madrugada mama, então você acabou de mamar, você tem que pegar e escovar os dentes. Me desculpa. Nós, mães, cansadas, você tá ali, 3 horas da manhã, teu filho acordou, mamou, você vai pegar esta pequena criança, você vai levar esta criança você vai despertar essa criança, você vai levar pro banheiro escovar o dente. A gente não vai fazer isso.
né? Então, assim, eu acho que tem que ser muito tranquilo. E no seu tempo, o que você Sim, recomenda, eu, Má? eu Porque acredito. é difícil pra gente seguir essa... Difícil. Porque às vezes, se essa profissional, talvez, quando ir pra essa maternidade, ela vai falar, poxa, realmente, gente, se despertar essa criança pra voltar a dormir é uma benção. Por isso que eu falo, a gente não pode, porque cada mãe vive uma realidade, a gente tem que respeitar. Aham. Então, a gente tem que dar maneiras para a mãe, né? Porque, lógico, que se a criança mamar, principalmente à noite, a chance dela ter cárie é muito grande. Sim. Então, o que eu faço? Mas você falou, vou despertar, vou gerar esse transtorno depois. Então, calma, vamos analisar o que você vai poder fazer. Você consegue levar uma escova lá, passar na boca dela, a hora que ela está dormindo? Você consegue passar uma fraldinha, a criança vai aceitar pode gase, ser. Tá. você vai aceitar água, né, depois para tirar esse excesso de leite. Então, a gente vai bolando estratégias. Tá. E claro, você sabendo, é que às vezes a gente pensa assim que dente de leite não vai ter cárie, que a mamadeira noturna não é perigoso, que a mamadeira noturna é o que causa mais cárie em bebês. Tá. Então, a gente tendo essas ideias, vou buscar o profissional. Eu sei que o meu filho faz isso, então eu não vou descuidar, deixar de estar levando. Mas tem buscar... outras formas de E ser a gente feito. ajustar isso para você levar para sua vida. Eu não sou mãe, né? Só que eu penso isso, que a gente tem que ver, cada mãe tem uma realidade. Sim. E é interessante que a gente vê, às vezes, uma mãe no Instagram, né? E acontece muito, que aconteceu agora um caso, né? De amamentação, né? Que uma mãe estava segurando o filho, aquela coisa linda, ela magra, maravilhosa. Maravilhosa, amor. Aí a mãe se cobra muito. Mas é outra realidade, não é a sua realidade. A gente tem que entender a realidade que a mãe tá ali e fazer o que tá dentro das possibilidades, fazer o melhor que pode ser feito. Sim. Que nem eu falo, às vezes a gente vai orientar a mãe a escovar, mas ele chora. Falei, mãe, tem que fazer o seu melhor. Tem dia que vai ser ótimo? Vai ser perfeito. Você vai ficar assim, nossa, eu nem acredito, parece que nem é meu filho. Tem dia que vai ser terrível? Vai, mas você vai fazer dentro das suas possibilidades, mas vai fazer. Mas vai fazer? Uhum. E aí, o fio dental também é muito importante. Quando nasce o primeiro dentinho, já pode usar o fio dental. Também começa o fio dental. Sim, o fio dental ele é muito importante, porque ele vai complementar a escovação, vai limpar onde a certa da escova não vai alcançar. Uhum. Então, a partir da criança já ter 2 dentinhos ali, já pode passar o fio dental. Tem no mercado uns fios dentais, fio dental de haste que chama, eu sempre estou mostrando isso, facilita muito a vida da mãe, que é muito mais fácil da mãe passar, e do que o fio dental enrolado no dedo. Sim. E tem que passar. E mãe, você que vai ter que passar pro seu filho, porque a criança não tem coordenação nem para escovar o dente sozinha. A criança vai ter coordenação para escovar, fazer uma escovação eficiente a partir dos 8 anos de idade. Sim. Por exemplo, o Otávio, eu tento dar essa independência para ele. Ele pega e escova, mãe, posso? Eu falo, pode, filho, deixa ele escovar. Eu falo, posso agora repassar? Isso. Aí eu repasso. Eu não tento pegar e falar, não, você não consegue. Não, eu deixo ele. Isso. E aí depois eu vou lá e repasso. Isso é uma dica maravilhosa para mãe que está tendo dificuldade para escovar o dente. Pode deixar a criança brincar. Escovar junto com a criança também. Deixar ela escovar um pouco sozinha e ir conversando, né? É difícil a gente passar uma receita de bolo, você vai fazer isso que vai dar certo, porque cada criança é uma criança, então você tem que ir sentindo, cantar música, mostrar um desenho, ir falando do personagem, e desse jeito para você chegar a mãe ou o pai, escovar para não ter, para limpar melhor e prevenir a cárie. A questão dos dentes de leite, até qual a idade que nasce todos os dentes de leite? A dentição começa, né, de leite a partir dos 6 meses, né? E ela se estende até os 13 anos. Até os 13? Isso, só que aí a criança fica numa dentição que a gente chama de mista, que tem dente de leite misturado com dente permanente. Tá. O que seria o normal? O normal, a dentição de leite até qual idade? O normal? Assim, porque é que ela fica misturadinha, porque assim... é normal, então, ir até os 13? É normal, porque assim, a partir da criança com 5, 6 anos, ela vai iniciar a troca de dentes. Tá, então com 5, 6 anos já começa o dente permanente. Isso, ela vai trocar, que normalmente troca os 4 de baixo com os 4 de cima e... Um detalhe muito importante, que nasce um dentão lá no fundo, que muitos pais não sabem, que é o primeiro molar permanente, que não cai nenhum dente para ele nascer.
E ele nasce lá no fundo, ele não nasce e já fica na altura dos outros dentes, ele fica ainda com um degrau até ele ir para a oclusão, né, para a mordida que a gente fala. Então tem que ficar muito atento aí na escovação. Por isso que eu peço sempre para as mamães e papais, sempre fiquem de olho na boca do seu filho, é muito importante. Eu já ouvi caso de bebê ter que fazer canal. Isso existe? Existe. A cárie, quando ela atinge o nervo, que é a polpa do dente, ela causa uma inflamação, causa dor. Então, o dente de leite dói como qualquer outro dente. É dente, ele tem nervação, ele dói. Então, se a cárie atinge o canal, então, e se há possibilidade de ser tratado, a gente trata. Porque senão esse dente vai ficar cada vez mais destruído, vai gerar dor, inflamação, e ele vai acabar sendo extraído, né, antes do tempo. Sim. Então pode ocorrer. Pode. E o dente de leite, ele não tá aí à toa, ele tem funções importantes, que eu sempre falo. Você já pensou como seu filho mastiga se ele não tivesse dente do fundo? Sim. Então a gente tem que pensar, até 13 anos ali, os dentes do fundo, eles vão ser trocados por volta dos 9, 10 anos. Então é muito tempo aí. Entendi. Então, e, Má, pra gente pensar, pra gente ir finalizando a nossa entrevista, mas deixando pro final, mas não é mais importante do que isso, a questão da chupeta e mamadeira. Eu não liguei. Tipo, na própria maternidade, eu levei pra mim, foi muito tranquilo usar a chupeta e tal. Tem mães que não querem mesmo. E também tem mães, já amigas minhas, que não quiseram, porém, quando nasceu, falou, pega essa chupeta, porém, já falou tanta gestação, essa criança não pegou, falou, por que não pega essa chupeta? Ela falou lá, isso, ela precisa pegar a chupeta. A chupeta, aos olhos realmente do profissional, do dentista, realmente é um grande vilão, realmente que não se deve. Existe uma melhor chupeta que agrida menos. O que a gente pode estar fazendo? Então, colocar essa chupeta apenas para dormir ou não? Entender qual o momento que eu entendo que esse dente que começa a prejudicar a dentição. Explica pra gente um pouquinho da chupeta. Então, a chupeta é aquela coisa, né? É a realidade de cada mãe. A gente não pode julgar uma mãe que oferece chupeta porque a gente não sabe o que a mãe tá passando. Sim. O bico, mamadeira, o chupeta, ele atrapalha muito, né, a criança na amamentação, no desenvolvimento do facial, que causa problemas. Então, o que eu indico sempre é não forçar a chupeta, né? Então, se a criança não quer pegar, tá tudo bem, né? Não precisa, não é... Então, não forçar. E se a criança pegou a chupeta, a mãe tem que estar na ciência que ela vai ter que tirar o quanto antes a chupeta. Quando você fala o quanto antes, seria... Até os 3 anos de idade. Até os 3 anos. Por quê? A partir dessa idade, a chupeta, ela vai acabar trazendo muitos malefícios se for prolongado esse hábito, né, de sugar. Por quê? A chupeta, ela vai atrapalhar a posição da língua, ela vai atrapalhar a formação facial, ela vai atrapalhar a fala. Então, ela causa bastante problema. Tá. Ela ajuda, ela tranquiliza a criança, porque o sugar acalma muito ela a criança. Ela ajuda a mãe, né? Ela acalma muito a criança. Então, às vezes, tem mãe que fala assim, ai meu Deus, eu preciso da chupeta, para trocar de roupa, pôr pra chupeta. Então, é aquele momento, tira, depois, não fica forçando a criança. Porque não é interessante a criança ficar 24 horas com a chupeta na boca. O Luiz Não. Otávio, por exemplo, eu sempre coloquei muito para dormir. Então, ele dorme depois do almoço, ele pega. Vai dormir à noite, ele pega. Porém, depois ele gospe a chupeta, eu vou lá, tiro. Mas, às vezes, Só que eu já percebi esses dias que um dia ele fez uma arte, falei, hoje à noite não tem chupeta. Ele super entendeu e super dormiu. Sim. Sem pedir a chupeta para a minha pessoa. Tipo, ele dormiu. Que bom. Falei, filho, você lembra? Ele falou, não lembro, mamãe, que eu não vou dormir com chupeta. E dormiu. Porque a criança... Só que no outro dia ele já pediu a chupeta. Então, tipo, ele já teve essa mania. Sim. Porque não é mais uma necessidade dele. Não. Eu percebi que é uma mania Sim, fica dele. uma dependência, fica um vício de Sim. sugar. Então a criança não precisa mais. Não Só que ela fica viciada. Então, e se você combinar com a criança vai respeitar, porque você tem que tratar a criança com respeito. Sim. Você falou pra ele, Otávio, você não vai dormir. No outro dia, tava ali, então ele confia em você. Se você combinar com ele assim, vamos combinar de você ficar 2 dias sem dormir com a chupeta, a gente pode marcar isso num calendário e depois você tem uma recompensa. Legal. Então, ele vai cooperar. Sim. Vai ser difícil. Às vezes acontece da criança não estar preparada. Aí a mãe tem que ter calma. Ai, mas eu peguei e aí não teve jeito.
Então calma, não foi o momento. Eu fiz ele muito pontual mesmo, porque agora por eu estar gestando meu segundo filho, eu acho que seria muito brusco tirar dele de vez. Realmente não é recomendado. Não Quando é. vem um irmão, realmente fazer essa retirada porque senão brusca, fica né? muita coisa para criança. Por exemplo, assim, a criança começa na escola, ou muda de escola, ou tem uma mudança na vida, ou vai tirar de fralda e vai tirar chupeta junto, é muito arriscado, é muita coisa para criança. Então, agora, por exemplo, vai ter o segundo filho. Então, calma, é muita informação para ele ainda, né? Então, tirar a chupeta agora, às vezes você não teria um resultado muito bom e depois a criança pega de novo e vai ser mais intenso. Então, calma, a gente tem que sentir a criança, a gente tem que sentir e já ir trabalhando. E buscar o profissional para te auxiliar. Aí a gente vai ajudando, a gente vai sentindo junto como que a gente vai fazer. Então, a chupeta e a mamadeira tem o mesmo peso. E qual que eu tiro primeiro? A mamadeira, ela tem também o bico, né, artificial, ele traz muitos prejuízos. Só que a mamadeira, ela também traz prejuízos, os mesmos que da chupeta, só que a mamadeira é menos, que a criança não fica o tempo todo sugando. Sim. Então, o ideal, se a criança mama no peito ou ela não pegou nenhum bico, já passar ela direto pro copo, né? Tem os copos de transição, que são bem legais, aqueles copos 360, são bem interessantes. Sim, eu tirei o Otávio da mamadeira normal e tô com o copo agora. Isso, é muito legal. Então, o que eu gosto muito, a criança ama ver utilidade nas coisas dela. Então, às vezes, por exemplo, vai nascer um bebezinho ou a criança vai vir Natal, né? Então, vamos doar sua mamadeira, o Papai Noel leva para outras crianças. A gente tem que sentir o que a criança vai ceder e ser firme, né? Eu entendo, assim, eu sei que a gente não vive a realidade de cada mãe, mas a partir do momento que você decide, está tudo preparado, você já está preparando, seja firme, combinou escândalo. Combinou um dia, assume esse dia e depois você vê como que vai ser. Não deu ainda, você sentiu que ele ficou muito nervoso, então espera, vamos tentar de novo numa próxima, mas aí você já vai trabalhando, vai conversando. E explicando para a criança. Sim. Porque os bicos, aí você me perguntou, né, se tinha uma chupeta melhor. Tem as chupetas que tem aqueles bicos ortodônticos, mas o bico em si, ele traz prejuízo. Tá. Então, não existe uma melhor para... Isso, vai prevenir, não, porque a chupeta ela vai trazer prejuízos quando usada por muito tempo, né? A gente vê, as crianças às vezes ficam com 5, 6 anos. E é interessante, né, que a criança com 6, 7 anos, eu sempre pergunto, né, eles vêm aqui, você chupa chupeta? Eles ficam super com vergonha. Você leva sua chupeta para a escola? Não leva, porque eles têm vergonha. Sim. E aí é uma dica para você ir trabalhando nisso. Olha, eu não sei se dá certo com as crianças aí de casa, mas comigo deu, eu lembro que eu tinha 3 anos e eu fui pro dentista, eu lembro que ele começou a colocar um monte de foto de boca com os dentes todos tortos. Todos. Ajuda ele olhou muito. pra mim e falou, se você continuar usando, seu dente vai ficar igual. Eu não tô brincando, eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, não quero mais nada de chupeta e nunca mais pedi. Sim, eu também, quando era criança, eu chupava chupeta e o meu irmão caiu o dente do meu irmão, eu assustei e joguei minha chupeta. Ele falou que ia acontecer comigo, eu joguei. Então a gente tem que pegar oportunidades. Então é assim. E ter em mente, né, que vai ter um prazo que você não pode prolongar muito para tirar, para não trazer mais malefícios, né, para o desenvolvimento facial, fala da criança. Mas, assim, é um assunto muito legal, muito amplo, né? Sim. Essa questão da dentição, que é muito importante. A mesma coisa de você levar num pediatra, você trazer também no dentista. Sim. E você gostaria de finalizar aqui a nossa entrevista com alguma dica, com algo para os nossos telespectadores que a gente não tenha perguntado, falado? Eu acho interessante reforçar, né, a importância do bebê visitar o odontopediatra sem ter cáries. O dentista em si, você não precisa visitar o dentista só porque você tem alguma coisa. Você pode vir buscar a prevenção, buscar as orientações, né? Porque a gente vai ser uma equipe junto, batalhando com um sorriso livre de cáries, né? Sim. Um sorriso saudável. Porque é isso que a gente quer, né? Sim. Então, o que eu dou de dica é assim, não tenha receio de não procurar um profissional, porque por medo de, meu filho não tem nada, não vou. A consulta vai além disso, de só fazer uma limpeza. Porque se você
criança com 4 semanas, você já vê algum probleminha, já dá pra colocar já algum espaçadorzinho, Sim. alguma coisinha já pra ir melhorando, né? A primeira consulta ortodôntica é indicada a partir dos 5 anos, porque ali a gente já pode ver algum problema na mordida e já pode ser tratado. Ortodôntico que você fala é questão de aparelho. Isso, de aparelho, porque ali a gente já vai ver, por exemplo, uma criança que chupou chupeta há muito tempo, já vai estar com algum desequilíbrio ali, já pode ser tratado, para isso trazer uma qualidade melhor no futuro da criança, né? Porque nessa idade, como a criança está em crescimento, a gente consegue trabalhar desenvolvimento ósseo. O que a gente não consegue quando a criança passou, né, do crescimento. Sim. Então, é muito bom que a gente consegue ter ganhos muito importantes para um tratamento mais simples no futuro. Então, mamães e papais, não deixem de procurar um odontopediatra para te ajudar, né, a cuidar do seu bem mais precioso, que é o seu filho. E eu gostaria de agradecer aos parceiros de hoje, Isabela Carleto pelo look e cabelo e make Prime Beleza Cosméticos. Gente, muito obrigada, Simar. Eu acho que tirou muitas dúvidas. Ai, que bom. Ai, eu adoro falar sobre isso. A gente podia ficar aqui umas 3 horas a tarde falando. inteira falando sobre, porque é um assunto realmente que gera curiosidade, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aqui com a Maíra Salaro. E aqui, você quer saber mais sobre o trabalho dela? Só vir aqui no consultório, né, Má? Isso, também me seguir no meu Instagram, @doutora Maíra Salaro. Lá eu posto muitas dicas. Que bacana. E E mais obrigada. alguma coisa, Má? Você Não, gostaria de obrigada. finalizar? Não, foi muito bom. Eu que agradeço a sua atenção. E é isso. Gente, gostou? Gostou aí do nosso assunto? Tá legal, né? Então lembre-se dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau!